De volta amanhã, Sagres, aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves. A partir de agora, dando sequência à série de entrevistas com os prefeitáveis em Anápolis, os candidatos à prefeitura, por ordem alfabética. Nós conversamos ontem com candidatos e hoje o primeiro é o candidato do PSDB, o ex-prefeito João Gomes. Candidato, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês. Bom dia, Cileide. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, candidato. Prazer ter o senhor com a gente aqui, obrigado. Candidato João Gomes, o senhor foi prefeito até o final ali de 2016, disputou a reeleição e acabou sofrendo uma virada, né, do atual prefeito Roberto Naves. O senhor esteve à frente no primeiro turno, foi para o segundo turno e acabou perdendo por uma diferença ali de 2 pontos percentuais. Depois daquela derrota, o que é que motivou o senhor, agora por um outro partido, o senhor logo depois da eleição já mudou de grupo político, saiu do PT e foi para a base do então governo, né, de Marconi Perillo, está no PSDB, e o que é que motivou, depois da derrota em 2016, o senhor agora ser novamente candidato a prefeito, candidato? É o desafio de poder ajudar a cidade. Ficamos aí praticamente 4 anos fora do cenário político de Anápolis, mas conhecendo a cidade por dentro e por fora, conhecendo a nossa gente, conhecendo a prefeitura, como conhecemos a parte administrativa, fazer gestão, é o que nos motiva a voltar a disputar, tendo em vista que nós podemos fazer muito mais para a cidade. Anápolis precisa de ações imediatas em várias áreas, seja saúde, educação e principalmente no emprego. Vamos atravessar aí um pós-pandemia que, de repente, poucos os prefeitáveis estão pensando no que vai ser esse pós-pandemia, de que maneira nós vamos atuar. O mais certo é que temos que estar preparados para, junto com a população, buscarmos aí uma travessia segura e que possamos chegar lá na frente e ter as nossas vidas voltando ao normal. O senhor foi candidato em 16, depois de ter sido vice de Antônio Gomide. Gomide saiu para ser candidato ao governo do estado, o senhor assumiu e foi candidato à reeleição depois. E a avaliação que se faz é que grande parte da força política que o senhor teve naquela eleição de 16, mesmo perdendo, o senhor teve próximo ali no segundo turno, inclusive, ou seja, recebeu muitos votos na cidade, que essa força se devia muito mais à própria gestão do Gomide, ao fato do senhor representar ali o PT, representar o que era a gestão que era bem avaliada do Gomide anteriormente. Como é que o senhor se coloca agora para disputar com o próprio Gomide, que foi quem deu esse respaldo, digamos assim, para a força política que o senhor teve antes aí em Anápolis? Olha, aqui nós falávamos ainda há pouco, teremos momentos complicados de gestão a partir do próximo ano. Precisamos de um prefeito que olhe para a cidade como cidade e que não venha governar ou fazer simplesmente política. Precisamos fazer gestão. E fazer gestão é muito mais do que você fazer só política. A política afunda a cidade. E pensando, eu fui vice-prefeito, é verdade, e durante 5 anos e 3 meses. E fui prefeito no demais período. Ou seja, o que acontece é que o PT apropriou de toda a nossa gestão. É como se ele tivesse tido uma gestão de 8 anos, aonde jogou tudo na conta de Antônio Gomide, e não é verdade. Não é verdade. Gomide saiu para ser candidato a governador porque ele viu muita dificuldade na prefeitura dele continuar como prefeito. Ele não saiu simplesmente porque queria ganhar as eleições para governador. Ele saiu porque ele não aguentava mais ser prefeito. Ele não vai falar isso, ele foi cuidar dos seus projetos, ele foi cuidar da sua vida, mas, obviamente, candidatou a vereador à época, ele não conseguiria fazer as mudanças necessárias para se fazer gestão na cidade. Por isso, ele deixou a prefeitura. Nós corríamos o risco de, em menos de 2 meses, não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Tivemos problemas sérios com alguns fornecedores, obras que estavam quase prontas para serem inauguradas, impedidas por terem dívidas grandes com fornecedores, e graças a Deus nós conseguimos colocar a conta em dia, equacionar essas contas, pagar, inaugurar, entregando para a cidade obras tão importantes como a UPA da Vila Esperança, por exemplo, dentre outras. A verdade é que eu estive no PT durante um tempo, mas ninguém nunca me enxergou como petista. O próprio PT também não me enxergava como petista, porque eu estive lá, embora muito amigo de Rubens Ottoni e de várias pessoas no partido, mas a verdade é que nós sempre fizemos parte de um outro grupo, tanto religioso como empresarial, que são muito distantes do PT. E eu acho que o PT, nesse momento, ele não oferece as condições necessárias para nenhum de seus candidatos fazer uma boa gestão. E se
você voltar para o lado político, ainda muito pior. Ou seja, quem governar a cidade, olhando para as cores de partido, olhando para grupos, certamente vai afundar a cidade. O senhor está dizendo que o Gomide saiu porque ele não daria conta de completar o governo dele, naquele momento lá, né, em 2014, né? E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, se ele não daria conta, por que ele tinha já, né, 5 anos de mandato como prefeito e era o prefeito mais bem avaliado de Goiás, que inclusive ganhou a eleição no primeiro turno com uma frente aí de superior a 70%? Exatamente por isso. Ele queria continuar sendo o prefeito mais bem avaliado do estado de Goiás, até fora de Goiás. Ele não queria ser avaliado por menos. Ele ia passar por grandes dificuldades, como nós passamos, aquela transição, aquele desmonte do governo do PT no Brasil. Isso tudo refletiu muito na economia do município de Anápolis e caiu muito a nossa arrecadação. E aqueles repasses que antes eram gordos, que vinham do governo federal, passou a não existir mais. Então, tudo isso criou grandes dificuldades. Obviamente, se você é um prefeito muito bem avaliado por grandes realizações, ao passo que se você deixa de realizar, deixa de pagar as contas e dias, começa a ter problema, essa avaliação vai cair. O que ele não queria era isso. Era, de repente, ser mal avaliado, terminar um governo com avaliação menor do que aquela que ele teve, inclusive, na reeleição, que eu estava junto. Agora, é bom lembrar que Gomide foi prefeito, mas não foi prefeito sozinho. Ele foi prefeito com João Gomes, seu vice, do seu lado, 24 horas por dia. Sempre chegamos quase junto na prefeitura e saímos, às vezes, um depois do outro, mas sempre muito tarde da noite. Isso significa dizer que ele não governou sozinho. E grandes projetos que foram desenvolvidos durante a gestão, enquanto ele prefeito, eu estava junto e conduzi vários deles. Então, depois que ele saiu, eu fiquei prefeito sozinho, ou seja, ele não voltou mais à prefeitura para nos ajudar a governar a cidade. Então, a questão, Cirene, é simplesmente essa. Ele não queria deixar a prefeitura com avaliação menor que aquela que ele tinha. E, obviamente, com as circunstâncias financeiras, com as atitudes que ele deveria tomar como gestor, diminuiria ele. Fazer política faz você crescer. Fazer gestão, nem sempre. O senhor está dizendo que todo o mérito que teve na gestão do Gomide, naquele momento, que o colocou nessa situação de o melhor gestor de Goiânia, deve-se ao senhor, que era o vice dele, e não ao trabalho dele como prefeito. Eu não estou dizendo isso, gente. Ao contrário. Estou dizendo que, enquanto ele era prefeito, eu era seu vice. E muitos projetos eu ajudei ele a fazer. A verdade, nós tínhamos 2 gestores. Tinha Antônio Gomide e tinha João Gomes. São 2 cabeças pensando na cidade ao mesmo tempo, e isso facilita muito. E, fora isso, as condições nos eram muito favoráveis naquela época. Nós tínhamos a prefeitura uma folha de pagamento na ordem de 36%. Quando eu assumi a prefeitura, já era 52%. Não estou desmerecendo aqui o trabalho do Gomide enquanto gestor, em momento algum. Ele foi um bom gestor, mas porque tinha dinheiro em caixa. Mas enquanto faltava dinheiro, ele resolveu sair para um outro projeto, para cuidar de um projeto pessoal dele, que era a questão de candidatura a governador. E tem mais uma coisa importante a se dizer. Se eu tenho 8 anos de mandato, eu tenho mais 4 anos de mandato e deixo faltando 2 anos e meio, ou tem algo muito grande pela frente, ou alguma coisa que me incomoda, ou eu estou cansado, eu não aguento mais ser prefeito, mas o fato que motivou, na minha dedução, foi o fato de que ele poderia sair lá na frente com avaliação menor do que aquele que ele tinha. Ele saiu com avaliação alta e, obviamente, que o peso da gestão no momento daquela transição de governo federal, daquele desmonte do PT, por exemplo, recaiu todo sobre as minhas costas. Pois é, mas o senhor dizendo que recaiu sobre suas costas, mas o senhor teve condições, né, de disputar sozinho uma eleição, perdeu essa eleição, está disputando de novo a eleição e, de acordo com a última pesquisa CERPES, o Antônio Gomide, que o senhor acha que não fez uma boa gestão, que o senhor é que estava por trás dele, ele está muito distante do senhor. Significa, então, que a população de Anápolis não fez justiça ao senhor a julgar da forma como o senhor está reescrevendo a história de Anápolis? Mais uma vez, eu não quero que você coloque palavras nas minhas bocas, e nem quero pôr na sua também. Eu não falei que o Gomide foi bom porque eu estava por trás dele, porque eu estava junto com ele. É diferente. O Gomide foi um bom gestor, eu estava junto com ele, eram 2 cabeças pensantes, pensando e trabalhando na cidade de Anápolis. A grande dificuldade
O Brasil inteiro atravessou, principalmente os candidatos petistas. À época, não é, fez injustiça, sim, ao gestor João Gomes. Mas, à época, a grande questão que pesou e nos puxou para baixo, Silete, e você é uma leitora e acompanha de perto, foi a questão PT. O PT, infelizmente, puxou para baixo todos os candidatos, e por mais que a gestão fosse bem avaliada, que a minha gestão, nos meus 2 anos e 6 meses, foi avaliada por 76% de ótimo e bom. Perdemos a eleição porque o PT pesou muito forte naquela época. Com certeza, esse peso do PT hoje, embora ele exista, não é no mesmo molde daquela época. Foi exatamente 2016, o desmonte, vamos dizer assim, do PT no Brasil, e isso pesou muito em todos os municípios que tinham candidatos petistas, como era o nosso caso aqui, independente de ter feito uma boa avaliação, uma boa administração. Bom, em 2018, o senhor se filiou ao PSDB, né, disputou a eleição para deputado pelo PSDB, partido pelo qual o senhor disputa novamente a prefeitura de Anápolis. E o senhor também não se elegeu pelo PSDB, né? E agora está de acordo com o CEPES, o senhor tem apenas 3,2% na última pesquisa. O PSDB foi uma escolha acertada, o prefeito? Ora, na época nós escolhemos acompanhar um governador que ajudou muito o estado de Goiás e ajudou muito Anápolis. Eu costumo ser fiel às pessoas, aos grupos que eu faço parte, pelo menos aqueles grupos que fazem o bem para a cidade. Fui fiel ao PT, enquanto o PT ajudou Anápolis. Marconi Perillo foi um governador, é um amigo pessoal, e aquela época, infelizmente, também sofreu muito naquela eleição de 2018 e nós sofremos junto com ele. Eu acho que o PSDB, é o partido que mais fez pelo estado de Goiás, é o partido que mais construiu em Goiás, e o grande desafio é esse, é pegar todos os governadores juntos, somar o que eles fizeram, inclusive o atual governador. O Marconi fez muito mais do que todos eles juntos, não só para Anápolis, mas para todo o estado de Goiás, e principalmente Anápolis. Eu olho muito para a minha cidade, Anápolis é uma cidade emblemática, uma cidade que sempre foi referência positiva para o estado de Goiás e precisa voltar a ser referência novamente. Nós não podemos deixar Anápolis ficar aqui em terceiro, quarto, quinto plano dentro do estado de Goiás. Precisamos trazer Anápolis e fazer dela uma cidade protagonista do desenvolvimento econômico e, principalmente, da qualidade de vida para o seu povo. O senhor acha que o PSDB, como o PT foi, o senhor disse que o PT puxou para baixo sua eleição em 2016, o PSDB agora também está pesado para ser carregado nessa eleição? Não, eu acredito que nessa eleição, praticamente partido nenhum está pesando tanto quanto pesou em 2016 e 2018. Essa eleição está uma eleição mais voltada para o local, uma eleição mais voltada para o interesse coletivo da comunidade local, e isso faz a diferença. Ainda existe peso com relação ao partido? Existe sim, existe preocupação. Será que esse partido, governando a cidade, ele vai conseguir ajuda do governo do estado, do governo federal? Até porque a administração pública municipal, com uma folha da ordem de 53%, 54%, não vai sobrar recursos para fazer investimentos. Vai ser necessário buscar dinheiro para essas demandas no governo federal e no governo estadual. Será que esses partidos, o partido do PT, por exemplo, teria condição de fazer essa parceria com os governos de fora? Essa é a grande preocupação. Talvez, no momento, o peso do partido não seja tão grande, Silete. Bom, no seu plano de governo, o senhor fala que Anápolis experimenta um dos momentos mais importantes de sua história, né? Um momento de prosperidade política e administrativa, e que isso começou lá em 2009, que é o ano em que Antônio Gomide assumiu a prefeitura pela primeira vez, tendo o senhor como vice. O prefeito atual, o Roberto Naves, manteve essa política de prosperidade na sua cidade? Infelizmente, não. Tem muita coisa que vai pelo impulso. Vamos dizer que vinha tão embalado que ainda pegou a gestão de Roberto Naves. Mas, infelizmente, houve muitas mudanças na cidade, a cidade não tem experimentado o sabor de uma boa gestão, e principalmente do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Claro que isso perpassa por todo o estado e por todo o país, mas principalmente Anápolis, que tem sofrido muito. Anápolis tem uma vocação histórica, que é indústria, que é comércio, que é serviços. E isso não pode mudar, é o que gera emprego, é o que gera renda. Então, essa parceria com o setor produtivo, no sentido de buscar empresa para investir na cidade de Anápolis, ela praticamente acabou. Isso tem gerado desconforto na cidade e um desemprego muito grande. Então, embora ela venha embalado, vamos dizer assim, desde 2009,
com grandes transformações, principalmente na qualidade de vida das pessoas, nesses últimos 4 anos sofreu um certo desmonte também, um desmantelamento disso. A saúde de Anápolis hoje, infelizmente, é um caos total, unidades fechadas, falta de profissionais de saúde, falta de médicos, de enfermeiros, de odontólogos, isso é horrível, isso é muito ruim. Haja visto que a cidade experimentou um bom momento até 2016, no que diz respeito a todos esses quesitos, principalmente a saúde. Educação, vivemos um momento difícil no país inteiro em função do distanciamento. Não podemos medir agora Anápolis por esse momento, porque é distanciamento a nível estadual e também nacional. Mas no tocante à saúde, principalmente, estamos sofrendo muito, a cidade padece aí de uma assistência maior de saúde. Então, não podemos dizer que hoje Anápolis precisa de mudanças, e mudanças importantes e emblemáticas que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Candidato, só para encerrar, nosso tempo já está se encerrando, qual é a resposta que o senhor dá para essas críticas que o senhor e o próprio Gomide têm recebido por conta da obra parada da Câmara Municipal? Projeto das gestões lá de vocês, e a obra foi parada, chegou a ter matéria até no Fantástico, candidato. Isso mostra a incompetência de quem está gerindo a prefeitura hoje. Aquela obra simplesmente, ela parou durante a campanha de 2016, ela deveria continuar a partir de janeiro. Ela não continuou porque o prefeito decidiu paralisá-la totalmente, jogar ela para o Ministério Público, jogar ela para a mídia, e ela está hoje. Nós temos hoje um laudo pericial feito naquela obra que diz que apenas algumas mudanças aquele prédio podia estar funcionando. Ao invés de fazer essas mudanças e enfrentar o problema, resolveu sentar em cima do problema, deixar ele sangrando ali, correndo o risco de perder aquele investimento, e hoje gastar aí 500 mil reais para reformar um prédio particular, pagar 80 mil reais por mês de aluguel para uma Câmara estar funcionando fora daquele prédio. Isso mostra, ao invés de o estilo de gestão, ao invés de você fazer um enfrentamento, partir para cima e resolver o problema, sentar em cima e ficar reclamando o tempo inteiro. Ok, obrigado pela disponibilidade, nosso tempo terminou, a gente está cumprindo aqui um mesmo tempo para as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Anápolis, e conversamos com o candidato do PSDB, João Gomes. Na sequência a gente conversa com o Zé de Lima. Candidato João Gomes, abraço para o senhor, obrigado pela disponibilidade aqui, bom trabalho aí. Obrigado, bom trabalho também. Obrigado, Cirei. Fiquem com Deus. Obrigado. Eu também. Obrigado pela entrevista. João Gomes, ex-prefeito da cidade e candidato à Prefeitura de Anápolis.